clamamos, Abá, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Naquele Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não digais muitas palavras como os pagãos, porque pensam que são atendidos por falarem muito. Não sejais como eles, porque vosso Pai bem sabe aquilo que precisais, antes que vós lhe pedirdes. Orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas faltas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, no tempo comum, ao longo dos nossos dias da semana, de segunda a sábado, na nossa missa segunda a sexta, aqui, nós ouvimos a história da formação do povo de Israel. Estes últimos dias temos ouvido a história e o profetismo de Elias, o grande profeta bíblico. Ontem vimos como ele foi arrebatado num carro de fogo, como aos céus, como Eliseu, seu discípulo, se torna também profeta. E hoje, no livro do Eclesiástico, o livro de Ben-Sirá, nós temos este elogio feito ao profeta Elias, ao seu poder, aquilo que ele fazia, aos prodígios que aconteciam ao seu redor, ao seu destemor e a tudo que Deus fazia por meio deles. O profeta Elias, depois Eliseu, seu discípulo, eles fazem a vontade de Deus. Eles são capazes de compreender a realidade, ouvindo a voz de Deus e dizendo o que Deus quer. Nós continuamos nesta leitura aprendendo sobre os profetas e muitos deles no Antigo Testamento sofreram. Sofreram porque estavam num mundo que não queria ouvir a vontade de Deus. No profetismo bíblico se inserem João Batista, os apóstolos, o próprio Jesus. Fazer a vontade de Deus, custe o que custar, proclamar a vontade de Deus. Nós também, como igreja, nos inserimos em tal profetismo. Somos a igreja que corajosamente proclama a vontade de Deus, mesmo num tempo, num momento em que ela não quer ser ouvida. E quem nos revela tal vontade é o próprio Jesus. Nós já temos aquilo que Deus desejava falar. Há 2000 anos, na vida e nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras do Evangelho, nós temos tudo aquilo que deve ser dito. Por meio da sua igreja, sua presença viva, Cristo também fala no Evangelho, nas palavras de Jesus, na sua maneira de viver e na posteridade, naquilo que a igreja nos ensina por meio do seu magistério, do seu ensino, nós sabemos aquilo que Deus quer de nós. Ao continuar a leitura agora do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, vemos o momento no qual Jesus, ao falar sobre a importância da oração, vimos ontem, ele falava sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum, mas quando ele fala da oração, ele faz recomendações muito diretas. Quando vocês rezarem, não multipliquem as palavras. Você não vai ser atendido quanto mais você falar. Não sejais como os outros que repetem muitas coisas, mas lembre-se, o vosso Pai, que está no segredo, Ele conhece aquilo que você precisa. Deus sabe, antes mesmo que nós peçamos. Quando orardes, fazei assim. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que fazemos todos os dias. Fazemos porque Ele nos disse. É claro que no interior, lá no nosso coração, no nosso quarto, quando estamos diante do Senhor em oração, é preciso humildade, honestidade, sinceridade, estar diante dele, querer estar. Nós não repetimos palavras sem saber o que estamos falando. É preciso nos lembrarmos que de fato desejamos aquilo que rezamos,
que de fato pedimos o reino dos céus e queremos fazer parte dele, que de fato somos gratos por tudo que o Senhor nos deu, que de fato Ele é nosso Pai e nós aceitamos o desafio de sermos irmãos uns dos outros. É isso que fazemos quando chamamos a Deus de Pai. E no final, de fato, nós pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar, nos livre das tentações, principalmente a tentação do rancor e da falta de perdão. Jesus diz, e nós pedimos, me perdoa, Senhor, como eu perdoo. A porta do perdão, ela tem dois caminhos, ela entra e ela sai. Quando eu dou o perdão, eu me torno capaz de recebê-lo. Quando eu me fecho para perdoar meu próximo, eu me fecho também para receber o perdão. E o perdão torna-se o centro. Quando Jesus termina a oração, ele insiste nesse ponto. Em nenhum dos outros pontos do Pai Nosso, Jesus insiste, mas neste ponto, se perdoardes, e eu leio, os vossos irmãos e irmãs, as suas faltas, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, também vosso Pai não perdoará. O perdão torna-se parte central da nossa vida de fé. Na Santa Missa, no início, nós pedimos a Deus perdão, sabendo que Ele nos ama e nos perdoa, se de fato nos arrependemos. Irmãos e irmãs, abramo-nos para o perdão, para receber de Deus tudo o que Ele tem a nos dar. Indignos que somos, Ele nos ama e nos perdoa. Que nós não sejamos cabeças duras, que nós não nos recusemos a perdoar. Que o Senhor nos dê essa graça de nos abrirmos ao perdão e sermos também neste mundo ministros da reconciliação. Amém.